Maravilha. Então, bom dia a todos e todas. Queria agradecer, a Edlamar, a equipe, pelo convite para estar aqui mais uma vez, né? Não é a primeira vez que eu participo desse fórum. E venho agora com um papel um pouquinho diferente, né? Enquanto coordenador geral de doenças raras do Ministério da Saúde. Então, enfim, agradeço a Carlos aí pela, apresentação e reitero, as palavras de Carlos. É um prazer sempre encontrar nesses eventos pessoas tão aguerridas, Simone, Lauda e tantos outros colegas, do campo das doenças raras, da genética, a doutora Terezinha também, enfim, que tem trabalhado em prol, de garantir dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do sistema de saúde brasileiro, algum grau de cuidado, algum grau de atenção às pessoas que vivem com doenças raras. Então, na missão de coordenador, eu tenho algumas questões para trazer aqui, algumas novidades, alguns encaminhamentos que o próprio Ministério da Saúde tem feito, induções que o Ministério da Saúde tem feito no campo das doenças raras. Então, só vou pedir para Carlos, assim como os deputados, o professor tem mania de falar muito, então, se você puder me ajudar aí no controle do tempo, eu te sou grato. Mas vamos lá. Eu não ia fazer a apresentação não, mas eu acho que pode ser um pouquinho mais pedagógico, Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu queria apresentar para vocês, já fiz isso publicamente. Esse é o mote da nossa coordenação, da Coordenação Geral de Doenças Raras. Então, conhecer, acolher e cuidar. Então, esse tem sido o logotipo que escolhemos para usar nas ações da coordenação dentro do Ministério da Saúde. Então, em primeiro lugar, falar de conflito de interesse, missão e papel. Então, eu sou um professor universitário, servidor público, não tenho, nunca recebi na universidade fomento que não fosse público, de editais, de CNPq, CAPES, TEDs, enfim, pactuações aí com o Poder Executivo. Na universidade eu coordenava, agora estou afastado, o Observatório de Doenças Raras, e esse é um dos motivos, é uma das razões pelos quais, além da experiência na própria Secretaria de Saúde, na própria universidade, de eu ter sido convidado para o Ministério da Saúde. Além disso, é importante dizer que o nosso trabalho é um trabalho centrado no cuidado de pessoas, um cuidado da população que vive com doenças raras. Então, eu evito me referir a doentes, a pacientes, a portadores, devemos tratar com dignidade as pessoas que vivem, as pessoas que nascem com, as pessoas que desenvolvem essas condições que são complexas, que são, por vezes, difíceis do ponto de vista de itinerário e jornada, mas que a gente pode aportar uma série de recursos, uma série de apoios enquanto governo, enquanto Estado brasileiro. Então, tendo dito isso, queria reforçar um conceito que temos trabalhado enquanto Ministério da Saúde, que vai nesse sentido. Temos no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz do Rio de Janeiro, uma série de aportes interessantes para o campo da pediatria, e baseados nesse aporte, nesse pensamento de política de saúde voltado para o campo de condições crônicas complexas, nós bebemos nessa fonte e temos trazido para dentro da discussão do Ministério da Saúde a perspectiva de que doenças raras, para além de uma categoria do movimento social, esse termo é um termo criado, forjado dentro do movimento social, de mães, de pais, de pacientes, enfim, de famílias, para o setor saúde, para o gestor saúde, o gestor do campo da saúde, doença rara pode ser um termo difícil de compreender, Então, a gente precisa trazer isso para dentro das linhas de políticas públicas. E quando eu começo a conversar com o gestor e dizer que eu estou falando de condições que são crônicas, em sua maioria, há doenças também que são de outras naturezas transmissíveis, que também são raras, mas quando eu falo de adoecimento crônico, quer dizer que persiste ao longo do tempo, que esse paciente vai requerer algum grau de cuidado por um período de tempo prolongado, o gestor compreende de uma maneira um pouquinho mais clara. Quando eu falo de condição complexa, e a complexidade aqui não é a complexidade da pessoa, não é a complexidade da doença em si, mas complexidade dos serviços, da estrutura que ele deve dispor para conseguir cuidar dessa pessoa que tem essa condição. Então, invariavelmente, a gente tem circuitos ou jornadas de atendimento que passam por cuidado pediátrico, passam por internações repetidas, UTI, cirurgia, acesso a medicamentos de alto custo, enfim. É uma jornada que, para a atenção especializada, na sua relação também com a atenção primária, requer um olhar diferenciado dessa complexidade.
Então, esse termo ele tem sido base para o nosso pensamento enquanto coordenação. Então, as doenças raras são condições geralmente crônicas, são condições que têm uma baixa frequência na população, mas a questão da baixa frequência não é o orientador de política pública. A gente deve ter como orientador a gravidade, deve ter como orientador impacto sobre qualidade de vida, a gente deve ter como orientador a progressão, o prognóstico dessa doença, né, para essa família, enfim. Então, a gente tem condições raras descritas pela genética em todos os livros, por exemplo, polidactilia, né, muitos dedos, é uma condição genética rara. Mas que impacto essa condição traz, para além das discussões de estigma por ter muitos dedos, né, que impacto à saúde essa condição traz? Então, muito pouco, né? Então, há um suporte, fisioterapia, uma orientação, às vezes cirurgia, mas não dá para comparar condições simples do ponto de vista de diversidade anatômica com condições que vão ter expressão, né, absolutamente impactante em muitos sistemas, como grande parte das cromossomopatias, dos erros inatos de imunidade e metabolismo, enfim, uma série de outras condições que vão, né, impactar esse indivíduo, essa família, essa comunidade. Então, o olhar precisa ser diferenciado. Então, a organização de política pública deve ser pautada pela assistência a essa complexidade, né? A assistência a essas necessidades. E esse cuidado precisa ser multicêntrico, ele precisa ser, às vezes, multiprofissional, ele é múltiplo em diversas instâncias, né? Para a gente conseguir, de alguma maneira, lidar com o elevado grau de sofrimento biopsicossocial que essas famílias, que essas pessoas enfrentam. Então, esse é o nosso pano de fundo para ações. Então, o estado da arte hoje, né, do Ministério da Saúde, eu não vou ler aqui em razão do tempo exíguo, mas esse card já já estará circulando, né, aí nas redes sociais do Ministério da Saúde. Então, eu queria trazer alguns números. Então, nesse ano e meio de coordenação geral de doenças raras, a gente expandiu a rede em 55%. Tá? Então, o número de tecnologias incorporadas para doenças raras aumentou. Nós temos feito um diálogo constante, frequente, reiterado, né, com o setor produtivo, com o terceiro setor. Então, as colegas aqui do grupo de AME, por exemplo, já vi aqui no auditório, ontem, né, estivemos juntos, recebemos, enfim. A coordenação tem mantido uma ouvidoria nativa e aberta, um diálogo ativo e aberto com os diversos setores, com o parlamento, né, tem mantido diálogo com as organizações de pacientes, com, né, as sociedades científicas, sociedades médicas, enfim, não nos furtamos a manter esse diálogo e manter a capacidade do Ministério da Saúde aberta e produtiva para atender as necessidades. Então, tem vários números ali, né, em relação a financiamento, em relação a terapias inovadoras, enfim, mas eu não vou gastar meu tempo, né, em trazer isso, mas esse aqui é um demonstrativo de que, em um ano e meio de existência da coordenação, a gente conseguiu imprimir, né, uma efetividade, uma maior capacidade para a rede, e essa capacidade só vai aumentar, e já já comento isso. Então, para quem quiser obter essas informações, está aqui o QR Code. Criamos dentro do Ministério da Saúde um hot site, uma página específica para doenças raras, e nessa página estão arroladas todas as ações do Ministério da Saúde no campo, tá? Então, PCDT, diretrizes clínicas, o que tem sido feito em termos de linha de cuidado, quais são as orientações que a gente traz para a equipe, enfim, está tudo aí nesse repositório e à medida que as ações forem avançando, a gente vai melhorando também a qualidade dessas informações. Então, qual que é a missão da coordenação geral de doenças raras dentro desse cenário todo, né? A gente tem um arcabouço normativo que é, né, composto aqui por diversas políticas públicas, políticas um pouquinho mais antigas, como é o caso da habilitação de serviços para tratamento de pessoas com osteogênese imperfecta, fibrose cística, até questões mais recentes, como a questão do acesso a exoma para pessoas que têm, né, alguma suspeita, né, de doença, né, de deficiência intelectual ou doença que resulta em deficiência intelectual. E esse arcabouço ele está sendo tratado de uma forma, né, harmônica, né, ou de harmonização por parte da minha equipe lá no Ministério da Saúde, no sentido da gente integrar serviços que estavam atuando de forma isolada no SUS. Então, por exemplo, os serviços de fibrose cística, né, que já existe há algum tempo, eles atuam no sentido de dar uma retaguarda para a triagem neonatal, mas eles não estavam integrados na rede de serviços de doenças raras. A gente tem feito esse diálogo, por exemplo. Está pequenininho, mas isso aqui está na nossa página, é só para mostrar no organograma do Ministério da Saúde, onde a coordenação de doenças raras está, né? Então, ela é a caçula, né, dentro do Departamento de Atenção Especializada e Temática, dentro da estrutura da SAES. Temos uma missão institucional, está tudo no site, eu não vou ler aqui item por item, mas, né, na hora que fui convidado
para organizar a coordenação, a gente fez o dever de casa direitinho, tá? Então, pensando políticas públicas baseadas em evidência, a gente determinou aquilo que seria prioritário e necessário para garantir para as pessoas com doenças raras o cuidado centrado nelas, né, nas necessidades desse grupo. E convém sempre lembrar que, né, boa parte do norte que a gente tem de atuação se refere à Portaria 199 de 2014. Simone, que está aqui, participou da construção, a doutora Terezinha, então vários de nós do setor doenças raras estivemos lá em GTs, em fóruns, discutindo. Só que, né, a gente tem um pequeno delay, né, uma pequena divergência do ponto de vista de efetivação dessa política. O eixo 1, tá, que é o eixo de doenças raras genéticas, ele recebeu um aporte um pouquinho maior, né, de exonato de metabolismo, as doenças de aparecimento tardio, enfim. Esse grupo recebeu um pouquinho mais de atenção com APACs específicas, com PCDTs, mas todo o outro grupo de doenças raras de origem não genética ainda carece de avanços. Então, as doenças imunomediadas, por exemplo, para as quais tecnologias começam a aparecer, né, do ponto de vista medicamentoso, de terapias, enfim, essas doenças ficaram relegadas a um segundo plano e a gente tem dado um tratamento conversando com a Sociedade de Imunologia, de Reumato, outros grupos, para além dos grupos de genética. Está aqui um pouquinho das competências do Ministério da Saúde, né, no que se refere a doenças raras, isso está na Portaria 199, mas para vocês verem o que norteia as nossas ações. Então, o Ministério da Saúde tem um papel de induzir, de organizar sistema, de prover, por exemplo, criação de mecanismos de monitoramento das pessoas que vivem com doenças raras e são atendidas no SUS. Então, nós temos trabalhado na organização dessas informações internamente no Ministério da Saúde e também na proposição de um registro brasileiro de pessoas com doenças raras. Então, são ações em curso hoje na coordenação. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho da dificuldade que é organizar isso dentro de sistemas de saúde, estou trazendo aqui um modelo europeu, classificar doenças raras, tipificar essas doenças, na sua diversidade de etiologias, não é alguma coisa fácil nem trivial. Então, a gente tem se debruçado sobre diferentes modelos para tentar organizar aqui no Brasil sistemas de informação, né, sistemas de prontuário, que sejam capazes de acolher, de receber essas informações para que a gente faça a política pública orientada pela evidência que existe. Né? Acho que, enfim, a versão aí do PowerPoint foi um pouquinho diferente, cortou um pouquinho da informação, mas são dados europeus, né, que a população com doenças raras hoje no planeta vai de 3,5% a 5,5%. Então, a gente precisa também rever números, né? Às vezes eu vejo as pessoas repetindo, né, uma certa concepção de 10 anos atrás sobre a ocorrência de doenças raras na nossa população, mas a gente ainda não tem evidências robustas sobre esses números, né? Esses números precisam ser revisados, enfim, reconformados dentro de uma estrutura um pouquinho global. Já vão falar também de jornada assistencial, não vou me deter aqui, né? Rômulo está aqui na mesa e vai contar um pouquinho disso, mas eu queria dizer que a gente está tendo uma preocupação com essas jornadas assistenciais no sentido de ofertar cuidado integral. Então, cada um dos pontos que temos identificado na jornada assistencial como um ponto que requer cuidado da coordenação, a gente tem olhado, tem feito um trabalho, está pequenininho, mas, enfim, depois o slide vai ficar à disposição de todos, vocês podem ver em minúcias o que eu estou trazendo aqui nesse slide. Mas são as etapas desse percurso assistencial. Tá? O trabalho da coordenação de doenças raras, ele não é centrado em tecnologia do medicamento. Tá? Isso é uma coisa que eu queria deixar claro. Política pública voltada para o campo das doenças raras é para as pessoas que vivem com doenças raras. Mais de 90% das pessoas que vivem com doenças raras no mundo não têm acesso a medicamentos. Não há terapias específicas, desenhadas e orientadas para essas pessoas. Então, há diversas condições, eu gosto sempre de citar X frágil, né, que é uma condição que afeta, que faz uma interface bem grande com deficiência intelectual, outros campos de cuidado que a gente precisa ter durante, né, a assistência em saúde, mas tem doenças para as quais a gente não tem medicamento. Então, o SUS, como sistema universal, que lida com a equidade, que provê cuidado integral, precisa se preocupar sim e também, e mais ainda, com essas condições que não têm tratamento medicamentoso disponível, porque elas vão requerer o nosso olhar cuidadoso, cuidado paliativo, fisioterapia, orientação nutricional, enfim, uma série de outras orientações para além da terapêutica exclusiva do medicamento. Então, o nosso trabalho é um trabalho de organização de linhas de cuidado voltado para doenças raras. Então, novamente, reforçando essa ideia, a gente está trabalhando com tecnologias de cuidado e não tecnologia de tratamento específico com medicamento. Tá?
Enfim, e linha de cuidado tem norte, né, nas políticas públicas globais, os teóricos que lidam com a assistência, com cuidado em saúde, tem marcos para que a gente organize essas linhas e a gente tem seguido, né, essas melhores evidências, tá? Então, para finalizar, para ir já sumarizando aqui a minha fala, então, com base nessas ações, a gente começa a produzir dados, começa a produzir evidências para dentro do Ministério da Saúde. Lá no site tem um painel já com dados, com informações, com evidências. Está aí o QR Code para quem quiser ter acesso a esse painel. Esse painel está sendo aperfeiçoado, ele vai ganhar acessibilidade, que é uma questão importante, né? Então, para as pessoas conseguirem ver nos celulares, as pessoas com baixa acuidade visual conseguirem enxergar também, tá? E, enfim, dentro dessa estrutura, então está ali em vermelhinho. Semana passada eu tive, por exemplo, no evento de esclerose múltipla, mas tem uma série de outros PCDTs, uma série de outras iniciativas acontecendo e que a gente tem, né, trabalhado, tem visitado, tem ouvido a comunidade. Semana passada, queria dar um destaque, estive lá no BC-Trins com o grupo de especialistas em esclerose múltipla, conversando, e, surpreendentemente, eles me apontam um anticorpo monoclonal, né, cuja patente já caiu, como uma solução efetiva e acessível, né, para pacientes. E a gente, né, nessa oitiva, já induziu reunião, já vamos estar discutindo essas questões. Então, vejam, esse cenário de doenças raras é um cenário dinâmico e surpreendente do ponto de vista de acesso a tecnologias. Os PCDTs constantemente precisarão ser revisitados. São mais de 60 PCDTs hoje para raras. Para além disso, a gente tem feito um monitoramento também das tecnologias que estão judicializadas ou em processo de registro. Então, a gente tem feito um monitoramento de horizonte tecnológico para tentar estimar, por exemplo, o impacto ou ganho dessas tecnologias para dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? E aí eu queria destacar uma coisa, né? Deputada Rosângela, estou acabando. A deputada Rosângela Moro estava aqui há pouco, acho que ela saiu, mas eu queria esclarecer uma coisa para todos, que eu acho que é extremamente importante e pouco conhecida, né? Então, a normativa de avaliação de tecnologias e produção de PCDTs, né, para dentro do SUS estabelece um prazo de 180 dias para a incorporação de tecnologias de saúde. Mas eu não sei se os senhores, né, as senhoras aqui, têm noção da complexidade que é a implementação de um PCDT nesse pós-Conitec, tá? Essa implementação envolve pactuação, por exemplo, na Comissão Intergestores Tripartite, envolve criação de procedimentos para dentro da tabela do SUS, envolve capacitação de equipe, identificação de serviços de referência capazes de aplicar aquele medicamento, aquela terapêutica, envolve, enfim, uma série de ações para os quais, né, 60 dias, né, 60 dias é difícil até do ponto de vista de rito normativo colocar uma portaria assistencial na rua. Então, essa é uma pressão, né, enfim, direcionada ao Ministério da Saúde, à Conitec, que precisa ser olhada a partir das evidências. Então, se a gente está fazendo política informada por evidência, vamos buscar as evidências daquilo que é rito administrativo, por exemplo, corrente. E essa é uma questão que o Ministério da Saúde está aberto a dialogar, né, com o parlamento, enfim, com a sociedade civil organizada, por exemplo. Então, tem aí alguns hot points, né, desse processo. Tá? E, para acabar, quais são as nossas perspectivas? Então, hoje são 34 serviços habilitados no Brasil, e com a expectativa da gente ter aumento desses serviços aí para mais 10, né, no próximo ano. Então, tem vários pedidos de habilitação sendo feitos, a gente está tratando. Então, a gente tem revisto a questão de financiamento federal, tá? Temos estudado, por exemplo, a possibilidade de precificar a tabela de exames, né, que está um valor zero. A gente tem buscado, né, repensar essa questão, né, do modelo hoje de serviço, de atenção, de referência, e a necessidade da gente incluir 2 outros pontos de atenção nesse cenário, que é o laboratório de referência em doenças raras e genética e o serviço de infusão de medicamentos biológicos, que são 2 pontos, né, 2 gargalos hoje no SUS, para que a gente consiga ter um ciclo virtuoso para atendimento de pessoas com condições genéticas e doenças raras e outras condições crônicas complexas. Tá? Então, eu vou adiantar, isso aqui é mais dado de portaria, não vou ficar mais, falando, mas só para mostrar para vocês qual que é o empenho, né, do Ministério da Saúde do ponto de vista de investimentos. Então, nós temos painéis hoje capazes de monitorar, né, o grau de investimento que a gente tem no campo de doenças raras, que hoje está na ordem de 96 milhões de reais no setor assistencial, por exemplo, sem contar medicamento. Se eu colocar nessa conta medicamento, esse valor vai para a ordem de 2 bilhões de reais e, enfim, o volume de pedidos e de medicamentos incorporados pode tornar esse valor um valor na ordem de 10 bilhões de reais num cenário de 5 anos. O impacto disso para os cofres públicos e para o Ministério da Saúde é grande.
Então, há que se sopesar o custo desses medicamentos dentro do cenário. E aí eu repito uma frase que eu sempre falo, e não é uma frase vazia, é a questão da consciência do sanitarista na posição de gestor. A gente não está aqui precificando vida de qualquer paciente ou de qualquer pessoa, mas precisamos discutir financiamento e custos desses medicamentos. Enfim, eu vou, né, então aqui está aqui um pouquinho dos painéis que eu já apresentei o QR Code, né, mas a nossa capacidade de monitoramento e identificação de pacientes aumentou. Tá? Então, saiu de 0 para a existência. Então, hoje eu consigo saber onde estão os profissionais, eu consigo saber onde estão os pacientes, quem está sendo atendido, onde está sendo atendido, a jornada, de que estado esse paciente está saindo para buscar atendimento em outro, enfim, né? Várias questões. E temos demandas, né? Demandas recorrentes, e aí encerro aqui, né? Então, reduzir fila, reduzir vazio assistencial, ampliar a oferta de serviços ambulatoriais, né? Ter laboratórios de referência, estamos investindo no Fernandes Figueira, do NC, para capacidade de sequenciamento de nova geração, enfim, são notícias que eu já tenho dado. Está aqui o e-mail da coordenação e agradeço a paciência e encerro minha fala. Obrigado.